Boa noite, igreja, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu sempre quando eu vejo a apresentação de criança, eu lembro da vez que eu descobri que eu ia ser pai. E a gente descobriu que ia ser pai e mãe de uma maneira aleatória. Eu descobri primeiro. Deixa eu explicar, né? A gente tinha feito o teste, o beta, é beta, né, amor? É, né? É o beta. A gente tinha feito beta e dizia assim, olha, se der maior que 5, vocês são pais. E aí o resultado ficava perto, o laboratório ficava perto da igreja, e era lá na outra igreja a gente ensaiava aos sábados de manhã. E como eu ia ensaiar, eu falei, bom, eu vou pegar o resultado ali para nós. Isso foi, a gente fez na semana, eu fui pegar o resultado. Peguei o resultado, eu sou curioso, abri o resultado. E eu não gostei porque lá não dizia se eu ia ser pai ou não. Só tinha um número lá. O número era 9.999. Ou seja, maior que 5. Bem paizão, né? Bem paizão. Falei, a gente não deve ser pai porque não deu 5. Não deu 5, então eu acho que a gente dessa vez não vai ser pai. Cheguei, passei o dia, fui ensaiar, fui para a igreja. Aí à noite tinha culto de jovens e eu recebi um presente muito legal. Um amigo meu falou assim, cara, eu tenho um presente especial para ti e para tua esposa. Eu estou te dando um PlayStation 4. Aí eu, glória, né? Eu ouvi um amém. Aí eu falei, cara, só que eu estava tão nervoso que na hora que eu recebi o PlayStation 4, passou um jovem que trabalhava trabalhava com enfermagem, alguma coisa assim. Eu falei, na minha mente veio o quê? Esse cara sabe ler exame. E eu estava com o exame no bolso, assim. Daí eu chamei ele, mano, seguinte, cara, tem um amigo meu que está muito preocupado. Aí ele não sabe ler exame e tal, né? Ele está meio nervoso. E ele não sabe, assim, como é que está a situação. Cara, e aí ele me pediu, tem como tu ver, né? O exame, tava meu nome e o nome da minha esposa, mas beleza. Aí ele leu o exame e falou assim, cara, diz para esse homem aí, que ele vai ser ele é um paizão já está bem pai. Gente, a Miri estava em casa, minha esposa. Ela não tinha ido no dia porque ela estava enjoada, né? Mas a gente não lê os sinais nesse momento, né? Cheguei em casa, eu falei, gente, Deus, eu comecei a orar no culto. Deus, como é que eu vou contar para minha esposa que nós vamos ser pais? Aí eu cheguei no portão, abri assim, oi amor, tudo bem? Dei um beijo nela, falei assim, amor, tenho 2 notícias para te dar. Senta que nós precisamos conversar. O assunto é sério. A primeira é que nós ganhamos um PlayStation 4. A segunda é que eu vou ter que vender o PlayStation 4 para comprar fralda, porque nós somos pais. Cheguei já falando assim, ó, já dei né? Então foi um misto de emoções. Isso foi num sábado, a gente não sabia se ria, se chorava. Eu por dentro tinha vários jardéis pulando, porque eu ia ser pai e tal. E aquilo. Daí a gente falou, bom, não vamos falar para ninguém até ter certeza. Já tinha certeza. Liguei para uma médica, amiga minha. Oi Gil, tudo bem? Tem um amigo meu que ele está com um exame aí, eu vou te mandar o exame, leu e tal. Aí, parabéns, você vai ser pai. Estava tudo certo. No outro dia era ceia do Senhor, lá na igreja, e o pastor Russell chegou para mim, que era o pastor lá, e falou assim, olha, Jardel, você vai orar, vai ter um momento de oração no culto, e você vai orar pelas pessoas e tal. Aí as pessoas vão se levantar e vão falar seus pedidos, nós vamos orar. Beleza? Beleza. E eu com aquilo engasgado, assim, a gente não tinha falado para ninguém. Cheguei para orar, quando eu fui orar, levanta uma irmã e diz assim, pastor, ora pelas mulheres que descobriram que vão ser mães recentemente. Ora pelos pais que descobriram que vão ser pais recentemente. E aí eu comecei a orar em primeira pessoa. Deus, dá condições. Deus, fortalece. Levanta recursos, Senhor. Dá paciência. Mas foi um momento muito especial. E agora, vendo as apresentações das crianças, eu lembrei dessa fase. Essa semana a Esther começou a dar os primeiros passinhos dela, então, nossa, eu estou babão essa semana, assim. Mas também, essa semana e nas semanas passadas, Deus tem me incomodado muito com o tema sobre família. Muito com o tema sobre família. E eu acredito que essas 2, 3 semanas foram semanas de reflexões para mim sobre como eu ser um melhor marido para minha esposa, como eu ser um melhor pai para minha filha, como eu ser o melhor em família. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. É uma mensagem para toda a família. É para você que é pai, é para você que é mãe, é para você que não ainda casou, está namorando, futuramente vai ser. É você que pensa em ser pai, pensa em ser mãe.
É uma mensagem para todos nós, é para os filhos também. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 4 ao 7. Deuteronômio 6, do 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará aos seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, fale conosco. Fale comigo, como já tenho falado todas essa semana. Fale com cada pai, com cada mãe aqui, Senhor, e que a gente possa ver a tua instrução, aquilo que o Senhor deseja para os nossos filhos e para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos conversar sobre família. E geralmente quando a gente quer conversar sobre algo importante, nós pedimos para a pessoa sentar. Se você quer comunicar algo importante, você pede para que aquela pessoa se sente, que preste atenção. É um sinal que a gente tem, dizendo, olha, se você sentar, é uma conversa que eu preciso olhar no seu olho, eu preciso conversar com você de uma maneira melhor. Então essa mensagem é sobre família. Em um tempo em que conceitos sobre família são criados quase todos os dias. E cabe nós, como cristãos, tentar assentarmos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar sobre família. E por que nós devemos escutar aquilo que o Senhor tem para falar sobre família? Porque o Senhor foi quem criou a família. A família não é uma ideia constituída pelos homens, pela cultura, não. O próprio Deus constituiu a família. Deus ama a família. E nós devemos ver o que Deus fala sobre isso. E quais são alguns problemas que nós enfrentamos hoje? Pode passar. Eu elenquei um monte de listas aqui para nós, mas alguns são esses. Romantização de divórcios. Pessoas que estão romantizando o divórcio. Você vê na mídia social as pessoas dizendo assim, olha, o nosso casamento era muito bom, mas nós nos amamos tanto, nós gostamos tanto um do outro, que nós, para não estragar isso, é melhor a gente se separar. É melhor. Eu amo ele, ela me ama, mas é melhor a gente viver em vidas separadas, porque se continuar tão fofinho, tão legal assim, vai dar ruim. Então, romantização dos divórcios, pais em casa ausentes, pais que têm tempo para um monte de coisa, mas não têm tempo de sentar, brincar com seu filho, olhar no olho do seu filho, orar com seu filho, ter tempo com seu filho. Pais, filhos em casa ausentes. Você já percebeu que se você conversa com as pessoas na rua hoje, você não olha no olho mais? É só no celular. As pessoas estão assim, ó. Filhos que só ficam no celular, que a mãe está falando, que o pai está falando, e eles, beleza, mas olhando só para o celular. Filhos ausentes, e os pais também só ficam no celular muitas vezes. A gente é tendencioso a só ficar no celular, a gente resolve tudo pelo celular hoje, e a gente se torna ausente dentro de casa. Casamentos desestruturados, relações que estão conturbadas, que estão machucadas, papéis invertidos, ou papéis sobrecarregados. Um só faz tudo. Um só traz na igreja, um só vai nas reuniões do colégio, um só vai nas reuniões da igreja, um só faz tudo. Um só senta para estudar, para rever o estudo, um só conversa. Isso sobrecarrega. Famílias desunidas, filhos que presenciam casamentos, relacionamentos de uma pura desunião. São problemas que a gente enfrenta hoje. Filhos com alta privacidade, pais que não olham o celular dos seus filhos, porque tem senha e é uma área privada deles. Pais que não prestam atenção no que os filhos estão olhando, com quem estão conversando. Não é ficar de marcação cerrada, mas é saber, é ter acesso. E por fim, um desconhecimento do mundo dos filhos. Pais que não acompanham o que os filhos olham, pais que não acompanham o que seus filhos ouvem.
quem eles escutam. Saiu recentemente uma pesquisa dizendo que as filhas, as novas gerações, são influenciados pelo YouTube. Por aquilo que o YouTube está falando, por aquilo que as pessoas no YouTube estão falando, os nossos filhos são influenciados. Mas tudo isso, todos esses problemas, eles têm uma causa só. Pode passar. Isso tudo aqui é a ausência do culto no lar. A maioria desses problemas que nós enfrentamos é a ausência do culto no lar. É a ausência de um momento espiritual, um momento de adoração entre famílias. É o momento onde o pai e a mãe sentam com seus filhos e eles oram, e eles cantam, e eles compartilham a palavra de Deus. Tudo isso pode ser e é uma grande consequência no culto no lar. Existem livros que falam sobre essa questão do culto no lar, e a maioria delas, sabe como é que é o nome? Resgate ao culto no lar. Redescobrindo o tesouro perdido do culto no lar. Não são temas tão atrativos para a gente ler um livro, mas são temas que falam de um problema muito grande. Pai, qual foi a última vez que você sentou com seu filho e leu a Bíblia para ele? Mãe, qual foi a última vez que você sentou e leu a Bíblia com seu filho, com sua filha? Pai, qual foi a última vez que você orou ou falou sobre o Evangelho com seu filho? Qual foi a última vez que o seu filho viu você cantando louvores em casa? A ausência no culto do lar tem dado muitos problemas e muitos problemas. Algumas pesquisas para a gente ir se reencontrando nisso. Jared Marcelino, ele escreve esse livro, Redescobrindo o Tesouro no Culto no Lar, e ele fala que o Antigo Testamento, Deus tinha dado uma ordem ao pai a conduzir o seu filho no ensino, no caminho do Senhor. E ele diz, apesar disso, como aconteceu em Israel, em menos de 100 anos o culto familiar se tornou a área da vida cristã em que a negligência se mostrou mais predominante. Isso é uma pesquisa de anos atrás, e a gente já vê que isso é um problema que vem se alarmando cada vez mais. A falta de culto, de adoração em casa também. Uma segunda pesquisa foi feita em 1679. Eu não gosto de trazer coisas muito de trás, mas é para você ver esse dado alarmante. O Sínodo da Nova Inglaterra se reúne em Boston e eles estão preocupados com a situação da Nova Inglaterra. E eles se reúnem e eles fazem uma pergunta dizendo assim: quais os males que tem provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Inglaterra? Essa era a pergunta deles. O que está acontecendo com o nosso país? As coisas não andam bem no nosso país. As pessoas não frequentam mais igreja, as novas gerações não querem saber mais de Deus. O que está acontecendo? E aí eles acham 14 respostas, mas eu queria ler para você só a sexta. Há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite. E muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência no governo da família. 100 anos atrás, muito tempo atrás, aliás. 100 anos depois dessa pesquisa, se levanta um homem e ele descobre que o problema é a negligência. O problema é a negligência. Outro livro que diz para nós, Jerry continua dizendo que as coisas estão piores agora. As coisas não estão bem. James W. Alexandre diz: nenhum homem pode aproximar-se do dever de liderar sua família em um culto espiritual sem uma solene reflexão do papel que ocupa em relação aos seus deveres. O homem é o chefe do lar por divina e inalterável instituição. Estes são deveres e prerrogativas que ele não pode transferir. Então, nós somos chamados a serem líderes dos nossos lares, a cuidar dos nossos filhos. Nós, como pais, devemos cuidar dos nossos filhos. Eu oro muito, eu me preocupo muito com a próxima geração que a Esther vai pegar. Mas eu oro para que a Esther seja a diferença nessa próxima geração. Que ela possa ser uma menina de Deus na próxima geração. Então, a gente vê que o nosso papel não pode ser transferido. Um segundo homem escreve um livro chamado Adoração no Lar, e ele disse uma frase que impactou meu coração esses últimos dias. Joel, qual que fala? Pode passar.
Conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. O culto doméstico é o fator que determina como as coisas andam no lar. Ou seja, vai determinando. Na maneira que eu estou cuidando, que eu estou alimentando, que eu deixo que a vida do Senhor, que a palavra do Senhor entre no meu lar, que use a minha vida e use a vida da minha esposa para levar minha filha a Jesus. Isso vai determinando muitas coisas no seu caráter e por aí vai. E é claro que o culto doméstico não é o único fator determinante para isso. Ele não substitui as outras obrigações dos pais. O culto doméstico sem um bom exemplo é inútil. Então a gente precisa entender isso. Talvez você esteja fazendo tudo certo, você faz o culto no lar, você ensina os ensinos e mesmo assim tem dificuldades, porque é assim mesmo. Mas persevere. Ore ao Senhor a respeito. Coloque os seus filhos perante o altar do Senhor. A sua vida perante o altar do Senhor. Coloque os seus filhos lá. Pode passar outra frase que diz assim. Esse livro saiu esse mês, Converse com seus filhos. Ficou apagada a imagem, mas é um livro muito bom, eu estou lendo ele. Converse com seus filhos, ensinando na linguagem da graça. E diz que a criação dos filhos não é algo que funciona. A criação de filhos exige que você invista tempo e energia sem saber o resultado. Qual será o resultado? Nós devemos investir nos nossos filhos, tempo nos nossos filhos. A vida é corrida para todo mundo trabalha, todo mundo está cansado muitas vezes, mas são os nossos filhos o maior valor, o maior tesouro que Deus nos deu. Então a gente precisa lutar por isso. E sabe por que você deve investir nos filhos? Jerry Marcelino vai dizer que os nossos filhos, eles não podem obter salvação por meio de osmose ou parentesco. Eles não podem. Ou seja, é pelo meu trabalho, pelo meu esforço, é pela minha oração pelos meus filhos que eles podem chegar a Jesus. Sabe aquela frase que a gente dizia, filho de peixe, peixinho é, né? Aí diziam, filho de crente, crentinho é. Não. O primeiro campo missionário do pai é o coração do seu filho. É ali que... Vou trocar, peraí. Esse barulhinho é só para ver se você está acordado, entendeu? Só para ver. Mas o primeiro campo missionário nosso é o coração dos nossos filhos. Bom, o que tem a ver tudo isso que a gente está começando a conversar com o texto de Deuteronômio? Deuteronômio mostra os discursos finais de Moisés. Moisés está nos discursos finais da vida dele e ele está dando alguns conselhos, algumas orientações aos líderes. E é interessante porque Moisés chama todos os líderes perante o Senhor e dá conselhos finais para eles. Moisés já tinha cumprido a sua missão e agora ele está dando esses últimos conselhos. Essa passagem de Deuteronômio 6 tem a ver com transmissão. Os líderes, os pais daquela geração tinham que transmitir a palavra de Deus para que as próximas gerações fossem gerações que tivessem um conhecimento de Deus, uma relação com Deus e levasse a palavra do Senhor adiante. Ou seja, a transmissão, a missão deles é transmitir os ensinamentos do Senhor para os filhos. Mas o que acontecia com o povo? O povo esquecia direto do Senhor. Direto o povo se esquecia de Deus. Os pais direto abandonavam a Deus. Eles não tinham mais relacionamentos com Deus. E isso ocasionou fracasso nas próximas gerações. Porque pais se esqueceram do Senhor. Deuteronômio 6, Moisés está falando com o povo. Aí você vai para Josué 24. Josué 24, que foi substituto de Moisés, está falando o quê? Não se esqueçam do Senhor. Voltem-se para o Senhor. Que vocês possam ter um novo relacionamento com o Senhor. Ou seja, gerações perderam o relacionamento com Deus porque não foram ensinadas e transmitidas na palavra do Senhor. Esse texto é muito duro para nós como pais. Porque aquilo que nós estamos plantando nos nossos filhos hoje
vai dar o resultado amanhã. E tomara ao Senhor que Ele nos dê graça para que a gente não seja como esse resultado aqui. Como foi o resultado do povo. De fracassos. Amém? Então, olhando para esse texto, a gente vê que existe mais que um convite para nós, mas sim uma chamada. E eu queria compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, o texto nos diz que toda família é chamada a ouvir. Toda família. Toda família é chamada a ouvir. Qual é a primeira palavra que nós vemos aqui? Escute, Israel. Toda família é chamada a ouvir. Só que esse conceito de ouvir aqui não é simplesmente você escutar. No hebraico tem outro conceito. O conceito de ouvir nesse texto está ligado à obediência. Ou seja, não é simplesmente ouçam o que eu estou falando para vocês. Não, pratiquem o que eu estou falando para vocês. Ouvir nesse texto é uma questão de obediência. Não tem nada a ver com só escutar. Porque a gente escuta muitas coisas, mas é praticar. Agora você pensa assim, que isso não é algo novo e nem vai ser algo novo na Bíblia. Quando nós vamos para Tiago, para o texto de Tiago, olha o que diz. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem, olha só, atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e o puserem em prática, sem conhecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Pais que ouvem a voz do Senhor, colocam em prática aquilo que o Senhor está pedindo para eles. Filhos que ouvem a voz do Senhor, eles colocam em prática aquilo que o Senhor está dizendo para eles. Toda a família é chamada a ouvir. A responsabilidade pela transmissão da fé de uma geração a outra em Israel era dos pais. Não havia nenhuma outra preocupação, nenhuma outra instituição estabelecida por Deus para garantir a continuidade da aliança com seu povo. Não era algo intransferível. Talvez você já viu esse programa, pode passar. Super Nanny, quem já viu esse programa? Super Nanny. A gente acusa a idade aí, né? Eu era pequenininho, né? Mas estou ficando velho já. Super Nanny. E esse programa era muito legal, né? Esse programa era muito massa. Ficava a tia da Super Nanny ali, sentada, assim, só observando as crianças fazer várias coisas, né? E ela ficava ali. Aí os pais chegavam no final do programa e diziam assim, eu não sei mais o que fazer. Super Nanny, por favor, me ajude. Eu não sei o que fazer com meus filhos. E aí a Super Nanny dizia assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Agora sim, né? Aí terminava o programa, as crianças outras, né? Frustrava os pais, né? Frustrava. Como uma pessoa consegue colocar nos trilhos o meu filho? E a minha mãe, quando eu era pequena, e eu fazia muita bagunça, obviamente, a minha mãe sempre me falava do Super Nanny. Eu nem conhecia Super Nanny, mas já, Super Nanny, eu vou chamar Super Nanny, não tem outro jeito. Você entende? Deus está dizendo para os líderes, olha, vocês pais têm a tarefa de transmitir, cuidar dos seus filhos. Isso não é algo terceirizado, isso é algo para vocês. Às vezes terceirizam para os pastores, para os líderes, e a gente está aqui para ajudar vocês, mas os líderes, quem Deus vai exigir é dos pais. É dos pais. É uma tarefa intransferível. A Super Nanny pode ajudar, o pastor pode ajudar, os livros podem ajudar, mas é uma tarefa sua. É você que tem que fazer. Você é a autoridade na vida dos seus filhos. Deus deu essa autoridade para você. Você tem essa autoridade, pai. Você tem essa autoridade de corrigir seu filho, de sentar com seu filho e conversar com seu filho. Deus deu essa autoridade para você. É sua. E nós estamos fazendo o que com isso? Sendo omissos. É muito fácil transferir. Mas Deus vai exigir da gente, não de quem a gente transferiu. C.S. Lewis diz uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, pode passar. Filhos não são a distração
que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Eles são. Cuidar, amar, dá trabalho. Dedicar tempo, dá trabalho. Mas é tão prazeroso. Às vezes o meu dia é tri-puxado, tri-cansativo, mas eu chego em casa, eu vejo a minha esposa, minha filha, agora ela começou a chamar de papai, estou todo orgulhoso. Nossa, renova. É o trabalho mais importante das nossas vidas. Constitui família. As pessoas hoje têm uma visão tão errada sobre família. Não, família não, casar, nossa, casar não. Casar é bom, casamento é bom, amém? Amém. Façam uma média aí, maridos, né? Casar é bom, né? Casar é bom, gente. Constituir família é bom. É bênção de Deus. Você que não está ainda namorando nem casando, espera. Deus vai. Né? Se Deus fez com que eu casasse, né? Então você pode acreditar em milagres. Né? Então, verdade, gente. Né? Tava difícil lá, graças a Deus, Deus botou o Vini na minha frente, me ajudou muito, né? Mas casamento é bom, constituir família é bom. Os filhos e netos deveriam, por meio do exemplo e do ensino, aprender a temer o Senhor. Deus chama Abraão, no contexto do Antigo Testamento, para ser uma pai de uma grande nação. Mas antes, preste atenção, antes de ele fazer tudo aquilo que Deus queria fazer para ele, Deus dá uma ordem para ele, olha a ordem. Eu o escolhi para que você ordene aos seus filhos. Deus chama Abraão para fazer algo enorme, gigante. Mas antes de Abraão fazer as coisas fora de casa, ele tinha que fazer aonde? Para os seus filhos. Paulo vai dizer que aquele que não governa bem a sua própria casa, como vai governar a igreja do Senhor? E outro texto mais, aquele que não cuida dos seus é pior do que os descrentes. Ou seja, antes de Abraão cuidar de uma nação, cuidar de fazer várias coisas, ele tinha que cuidar do seu filho. Ele tinha que ensinar o seu filho. Não adianta nada eu ensinar os jovens, os adolescentes, se eu não ensino a minha filha e a minha esposa. Se em casa a gente não está sendo ensinado, se a gente não está sendo corrigido, é dentro de casa que começa o trabalho. Abraão precisou ensinar os seus filhos. Eu já conversei com muitos adolescentes e jovens que não queriam saber mais do Evangelho. Sabe o que a maioria deles disse para mim? 2 palavrinhas: hipocrisia e religiosidade. 2 palavrinhas. Os meus pais na igreja são uma bênção, mas em casa, à mesa lá de casa, os meus pais vivem falando mal de todos os irmãos da igreja. Por que eu vou querer estar num ambiente assim? Não seja pai religioso, não seja um pai religioso. Seja um pai discípulo que ama o Senhor, que ama Jesus, que ama as pessoas. E é fácil a gente ser religioso, é fácil a gente ser hipócrita, é fácil. Mas quando Deus coloca a família para nos confrontar, as coisas mudam. As coisas mudam. Segundo lugar, toda família é chamada a reconhecer. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De acordo com o texto, toda família é chamada para reconhecer Deus como seu único Senhor. E nós voltamos ao mesmo tema. O povo não só esquecia do Senhor, como também adorava outros deuses. E Josué se levanta uma geração depois e diz isso: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados, ou seja, há uma ruptura aqui. Se o seu pai não foi crente, se a sua mãe não foi crente, mas agora você conhece o Evangelho, começa por você uma nova fase. Sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses. Olha o final. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, como líder da sua casa, ele se posiciona e diz assim: a minha família vai servir o Senhor. Josué sabia da liderança dele em casa. Ele tinha liderança em casa. Ele diz: a minha família vai servir ao Senhor.
É isso que nós temos que fazer, maridos e pais. Consagrar nossa família ao Senhor. Homens andam omissos demais no cuidado da sua esposa e da sua filha. É interessante porque Efésios 5 diz uma palavra lá sobre os homens muito legal para nós. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando. Uma renúncia total. Todo dia a gente tem que se entregar. Eu tenho que me entregar pela Miri e pela Esther. Todo dia. E a gente experimenta o amor de Deus, a graça de Deus no nosso lar. Eu estou falando essas coisas, não é porque eu sou um pai perfeito, um marido, longe disso. Eu sou o que mais falho, eu acho. Mas é porque meu coração tem sido confrontado com isso. Eu não quero que a minha filha tenha um pai religioso, nem que a minha esposa tenha um marido religioso, mas alguém que ama o Senhor. Josué era novo, era bem novo. Aquele já não era novo, mas quando ele precisou cuidar da sua família, ele era bem novo. Então, a gente precisa cuidar. Toda a família é chamada a reconhecer. Terceiro, penúltimo lugar, toda a família é chamada a amar a Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E é legal aqui porque esse texto ele sugere algo muito legal. Olha só, pode passar. Deus, ele é o único Deus. É isso que o texto está dizendo para nós, que nós temos que reconhecer a Deus como o único Deus. Pegou isso? Olha só o que implica isso. Pode passar. Ou seja, se Deus é o nosso único Deus, o texto sugere que toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, todo o nosso amor a Deus, ele vai se dar em duas maneiras. A primeira delas pode passar, demonstro o meu amor por Deus quando eu guardo a sua palavra em meu coração. Se Deus é único na minha vida, e eu amo o Senhor mais do que tudo, a sua palavra tem que estar guardada no meu coração. É assim que eu demonstro amor por Deus. Pais que não amam a Deus poderão muito provavelmente ver seus filhos não o amando também. Pais que não amam a obra de Deus não poderão cobrar seus filhos de não amar a obra. Pais religiosos tornaram seus filhos religiosos e, muito provável, afastaram seus filhos de Deus e do conhecimento do amor do Senhor. Nós amamos a Deus amando a sua palavra. As palavras de Deus são nossas vidas. E a minha expressão natural do amor de Deus vai ser amar a sua palavra. Querer influenciar o meu filho. Quando a gente está cheio do amor de Deus, cheio da palavra de Deus, a gente influencia. A gente compartilha a palavra de Deus. A gente evangeliza todo mundo. A gente quer falar desse amor porque a gente está cheio. Só que se a gente não tem um texto na nossa mente, no nosso coração, como é que a gente vai compartilhar para os nossos filhos? Como? Como a gente quer que a próxima geração seja diferente se a gente não está fazendo a nossa parte? É a geração que mais levanta a mão e diz que ama a Deus, que Deus é tudo, que Deus é lindo, mas sem prática, sem compromisso nenhum. Amar a Deus é mais do que isso. É guardar a palavra dele no nosso coração, é fazer diferença dentro de casa. Dentro de casa. Aonde a gente é mesmo quem a gente é. Sem máscara nenhuma. É lá que a gente é verdadeiramente. Com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados. É lá que a gente tem que deixar a palavra de Deus limpar o nosso coração. Toda a família é chamada a amar a Deus. Cristina Buibella, ela escreve um artigo, e ela escreve um artigo sobre como os pais devem influenciar seus filhos. E ela diz o seguinte: a criança tem 80% do caráter formado e da visão de mundo até os 5, 6 anos. Isso me assustou. Porque se tu pega as crianças hoje, mais novas, estão sabendo mais as coisas. Depois disso, pouca coisa vai sendo acrescentada. Não deixe esse privilégio para outros. Sejam influencers, usando uma palavra
na moda do caráter de Deus na vida de seus filhos. Crie-os para a glória de Deus, para realizarem os propósitos de Deus, não para serem bem-sucedidos e terem tudo o que querem. Crie-os para a glória de Deus. Pais são chamados para criar seus filhos para a glória de Deus, para o reino de Deus. E eles vão glorificar a Deus, e eles vão servir a Deus nos seus trabalhos, nas suas profissões. Hoje você conversa com adolescentes de 11, de 12, o que você quer ser? Rico. Eu quero ser rico. Quero ganhar dinheiro. Porque é só isso que se fala. Você vai mais a fundo, os pais só querem ser ricos, os pais só querem ganhar dinheiro, os pais só querem trabalhar. E isso vai passando para os filhos. Claro que nós como pais, nós temos as nossas preocupações, nós temos que prover as coisas para os nossos filhos. Mas a fé também a gente precisa prover. O ensino também a gente precisa prover, segundo a palavra do Senhor. E por fim, em quarto e último lugar, pais são chamados a ensinar seus filhos. Voltando para o nosso esqueminha, pode passar. A gente vê outra relação agora. Pode ir. Pode ir. Deus é o único Deus. Pode ir. Merece toda a devoção e amor. A gente demonstra o amor de Deus guardando sua palavra, mas agora a gente vai demonstrar o nosso amor por Deus transmitindo a palavra para os nossos filhos. É isso que o texto diz para nós. Vocês vão inculcar na cabeça dos filhos de vocês, do coração. Essa palavra inculcar, ela tinha um conceito de flecha aguda, que os caçadores usavam em suas presas, que cravavam bem no fundo. O que o texto sugere é que a palavra de Deus deve entrar no fundo do coração dos nossos filhos, assim como entrou nos nossos também. Esse tipo, falando, enchendo a mente das nossas crianças com a palavra do Senhor. Eu tinha um amigo meu, que a mãe dele entrava de manhã no quarto e sempre colocava vários post-its com textos bíblicos. Ela lia de manhã, separava um texto e colocava no quarto do filho. Todo dia. Então o filho levantava todo dia com um novo texto na mente. Todo dia. Então a gente precisa levar os nossos filhos a conhecer o Senhor, a ensinar os nossos filhos. Nós não conseguimos proteger nossos filhos 24 horas por dia. Mas nós vemos que hoje crianças, adolescentes, os nossos filhos são influenciados por tantas coisas. E às vezes é culpa até dos pais. Eles têm muito acesso à internet, eles têm muito acesso às redes sociais. E aquilo vai sutilmente entrando na mente da criança. Por vezes o Estado, a escola, os vídeos, as músicas, as séries estão ensinando algo e eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo e nós em silêncio. Nós não os ajudando. Para nós terminarmos, eu queria que você prestasse atenção em 2 textos. E você vai ver a importância de nós ensinarmos nossos filhos. O primeiro dele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Texto conhecido. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Dá um clique. É um declínio ali. Há um declínio. Em que sentido? Pode ir passando. Ele andou por um mau conselho, ele parou no mau caminho e ele se estabeleceu no mau caminho. Quando a gente abre o texto, a gente está vendo que essa pessoa que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, há um declínio na vida dela. Ele anda, ele para e ele senta. Agora, se a gente vai para o texto, versículo 7 que nós lemos, a gente vê diferente. Parecido, mas diferente. Vocês inculcará aos seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se, ao levantar-se. O que esse texto fala para nós como pais? Oportunidade. Qual delas? Ao sentar com seu filho, você ensina. Ao andar junto com seu filho, você ensina. E sabe qual é o resultado disso?
ele se torna um bem-aventurado. Porque dia e noite, ele ouviu a palavra do Senhor. Fantástico como a Bíblia pega 2 textos e joga assim. Eu pulava na cadeira quando eu comecei, nossa Deus, que legal! Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando nós andamos com nossos filhos, quando nós sentamos com nossos filhos, dia e noite a palavra de Deus está sendo penetrada no coração deles, eles se tornam bem-aventurados. Tem um texto que diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. A gente não pode evitar que o nosso filho ouça, que o nosso filho veja coisas que são desagradáveis ao Senhor, mas quando a palavra de Deus está dentro deles, eles conseguem resistir. Amém? Amém, irmãos? Por fim, eu queria que você olhasse um vídeo de 1 minuto, depois eu volto para nós orarmos. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. A minha pergunta que eu deixo para você nesse final é: o que você tem alimentado no coração do seu filho? Talvez na sua mesa, seu filho veja um pai ausente. Talvez na sua mesa, seu filho vê só você falando sobre trabalho, ou discutindo com a sua esposa, com o seu marido. Essas crianças só queriam a família deles. E a gente pode fazer diferenças na vida dos nossos filhos. A minha oração nessa noite é convidando você, pai, você, mãe, que deseja fazer a diferença na vida do seu filho, começando por hoje.